Olá, boa noite a todos, tudo bem? Retornamos aqui às nossas atividades do canal e começamos com a série Checkmate. Nós tínhamos previsto terminar essa série com 4 capítulos, mas devido à grande audiência que essa série teve e a grande repercussão, né, inclusive com muitos e-mails, muitas chamadas, bastante comunicação também com o professor Luiz Vale, nós resolvemos retomar a série, inclusive trazendo os novos lances. É interessante que nesses últimos 15 dias muita coisa aconteceu e esse tabuleiro foi reposicionado aí com algumas peças-chave, inclusive que formularam praticamente quase um contra-ataque. Então, nada mais apropriado do que chamar esse primeiro episódio de retorno aqui, que seria o 5º da nossa série, como o contra-ataque. E o autor da série, professor Luiz Vale, está aqui presente para continuar as nossas apresentações, as nossas discussões. Boa noite, professor, como o senhor está? Boa noite, professor Ricardo, boa noite a todos. Ok, professor, puxa vida, muito obrigado por o senhor atender aqui a esse pedido, né? Lembrando que a repercussão foi tanta que o professor fez um canal, né? Ele fez um canal para fazer pequenas chamadas e ele ainda nos concedeu continuar a série Checkmate aqui no nosso canal. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas então, professor, estamos agora no 5º episódio, muita coisa aconteceu. Alguns, do lado das outras peças, né, se mexeram, fizeram novos lances, né, e alguns lances de proteção. Então, vamos começar aqui primeiro com um diagnóstico do que está acontecendo, né? Então, seguindo aqui a ordem dos nossos assuntos, como é que está o andamento, então, do Checkmate, professor? Professor, é uma boa colocação. Primeiro, precisamos identificar como está andando. São 2 jogadores e aquele que se movimentou primeiro para o checkmate. Uma coisa que a gente observou logo de cara é que, à medida que a pandemia, o catalisador, ele começou a arrefecer, começaram de novo a expandi-lo midiaticamente. E hoje se fala muito em aumentar o tempo de afastamento social entre as pessoas. Existe aí até na internet estudos de universidades dizendo que esse afastamento deveria durar até 2021, 2022, quer dizer, uma coisa assim estranha, né? Inusitada. Então, esse lockdown horizontal, total, ele naturalmente tem o objetivo, e já falamos disso, de paralisar a economia, porque eu paralisando a economia, eu crio as pré-condições para o checkmate global. Se você me permitir, eu vou identificar aqui uns 7, 8 pontos que vão diagnosticar essa evolução. A quebra da economia, né? Existem previsões, e tudo que eu disser aqui, depois eu posso botar os links para a consulta. Uma das coisas importantes é que vocês vejam as fontes da informação, e aí depois o professor Quereno passa todos os links, porque o que eu vou dizer não são coisas que vieram da minha mente, são coisas que eu li, né? Então, a quebra da economia. Hoje está se prevendo que os Estados Unidos possa terminar o ano com 4 trilhões de déficit, e que a dívida americana, que, se vocês lembrarem, era de 21 trilhões ano passado, passou para 23, estão prevendo que possa chegar a 28 trilhões até o final do ano, em função da pandemia. Então, vejam, aquela bolha da dívida que eu falei com os senhores e as senhoras, essa bolha da dívida, ela parece que não quer parar. Chegar a 28 trilhões com uma diminuição de PIB, lembre-se que o PIB americano esse ano deve se retrair. Então, a diferença, o gap entre o PIB e a dívida vai aumentar ainda mais, que era um gap de 21 para 23, vai aumentar para 28 trilhões e talvez o PIB americano fique em torno de 20, não sei. Então, a bolha da dívida só está fazendo crescer. Em paralelo, a China, no dia 28/4 desse ano, 28 de abril, o The Guardian publicou um material que depois na internet sofreu assim, alguns
comentários adicionais, mas eu vou me ater apenas à reportagem do The Guardian. Tá? O The Guardian diz que a China está lançando uma moeda criptográfica, né? Uma criptomoeda, né? E que já agora em maio os salários dos funcionários, porque essa moeda vai ser lançada em 4 cidades chinesas, as 4 maiores cidades chinesas, lançada pelo governo chinês, o Banco Central chinês, lastreado na moeda deles, né? E que essa moeda, já agora em maio, vai servir para pagar os funcionários públicos. E eu vou ler, entre aspas, né, uma frase que está na reportagem do The Guardian, a reportagem do dia 28 de abril. Diz assim: uma moeda digital soberana fornece uma alternativa funcional ao sistema de liquidação do dólar e atenua o impacto de quaisquer sanções ou ameaças. Então, isso é o que está lá na reportagem do The Guardian, mostra que a China já evoluiu para tentar outros caminhos em termos de liquidação financeira. Além disso, nós temos o impacto da pandemia nos Estados Unidos. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando as notícias dos Estados Unidos, está sendo algo assim realmente devastador. Eu vou dar um exemplo para os senhores quanto ao desemprego. Segundo alguns relatórios, em fevereiro, existiam 152 milhões de americanos trabalhando. Em fevereiro, 152 milhões de americanos trabalhavam. Só agora, 6 semanas depois, 30 milhões entraram com pedido de seguro-desemprego. Gente, 30 milhões de pessoas entraram com seguro-desemprego para uma força de trabalho de 152 milhões. Sendo que, nos estudos que eu li, eles dizem que em torno de 4, 5 pessoas para cada 10 nem entrou com pedido de desemprego porque os sites estavam super ativos e não conseguiam processar. Então, hoje se estima que não são só 30 milhões, 30,8 milhões. Isso aí é uma reportagem da CNN, que eu também posso depois passar o link. Então, se estima que não são só 30,8. Deve ter aí uma diferença de 40% a 50% para mais desse número, o que levaria esse número para 40, 45 milhões de pessoas numa força de trabalho de 152. Nós estamos falando, gente, de mais de 1/5 da força de trabalho desempregada em 6 semanas. Em 6 semanas. E se os senhores lembrarem, que eu comentei aqui, né, várias vezes, que os consumidores americanos já estão endividados, imagina uma pessoa que já está endividada, fica desempregada, porque vai superar 1/5, isso aí, na verdade, deve estar se aproximando de 25% para mais. A pessoa já estava endividada, mostrei o endividamento das famílias americanas, ela fica desempregada e não consegue uma renda para saldar isso. Claro que aquelas hipotecas, aquelas dívidas, elas vão explodir. A dívida vai explodir. Aquela previsão do FMI de 19 trilhões de dólares impagáveis só das corporações, então vamos somar a isso agora as dívidas não pagas dos consumidores que estão ficando desempregados nos Estados Unidos. Ademais, a perspectiva agora ainda é um pouco pior, porque a indústria de petróleo está em crise, porque o preço do petróleo desabou completamente. Temos também varejistas, hotéis, restaurantes e a indústria do turismo. No Havaí, a indústria do turismo acabou. Então, esse nível de desemprego nos Estados Unidos tende a crescer muito. E se você casar esse nível de desemprego de 25%, 30%, 40, 50 milhões de desempregados, num país em que as pessoas já estavam endividadas, elas não têm uma poupança, uma capacidade, um valor guardado para amortecer esse momento, isso leva, claro, a uma temperatura muito alta. E para não piorar mais, porque os bancos querem que piore um pouco mais, os bancos privados estão restringindo o crédito. Então é o seguinte, você está desempregado, não tem poupança, está endividado e não consegue pegar mais dinheiro, porque os bancos privados estão restringindo o crédito nos Estados Unidos. Essa diferença de tratamento, de opinião entre os estados que nós temos aqui no Brasil, também se reflete nos Estados Unidos. O Trump, ele tem diferença de opinião com vários
governadores americanos, a ponto de agora, na Bloomberg, ter sido noticiado agora há pouco tempo que a Califórnia se declarou um Estado-nação. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou que a Califórnia é um Estado-nação, que ela agora vai tratar da vida dela como quiser. Tem um senador estadual democrata da Califórnia que ele disse assim: o governo federal não é mais um parceiro confiável na prestação de serviços de saúde, no apoio a imigrantes, no apoio a pessoas LGBT, na proteção do meio ambiente. Por isso, precisamos seguir nosso próprio caminho. Veja, olha como está se configurando um quadro de guerra civil. É movimento separatista, né, professor? Não foi à toa que tudo isso os americanos compraram não sei quantos milhões de armas, né? O povo americano. Exatamente. Agora, vou mostrar para as pessoas aqui, né? Olha como o cenário se monta, professor e nossos amigos que estão nos ouvindo. Pessoas endividadas, ficando desempregadas, não tinham uma poupança, não tem onde se apoiar agora. Os bancos estão negando crédito porque acham o risco muito elevado. Os estados começam a se rebelar, como a Califórnia está se rebelando, né? E, é claro, ainda tem, além do problema da possibilidade de uma guerra interna, a guerra externa. Agora, esse 2 dias atrás, na Reuters, saiu uma notícia de que um relatório do Ministério da Segurança do Estado, que é chinês, ele disse o seguinte: ele concluiu que o sentimento global anti-China está em seu nível máximo desde a repressão de 89 na Praça da Paz Celestial. Então, isso significa, segundo esse relatório do Ministério da Segurança do Estado, né, que existe uma possibilidade alta de uma conflagração, ou seja, de uma guerra com os Estados Unidos, né? Então, veja bem, nós estamos chegando a um barril de pólvora. É como se fosse o estertor, o início de um problema que vai sair, como eu escrevi em 2014. Eu perguntei em 2014, o que virá primeiro? A crise ou a guerra? Né? E lá eu dizia que eu achava que primeiro viria a crise. E é o que está acontecendo. Após a crise, está se preparando uma guerra. E no dia 1 de maio, agora, 1º de maio, também numa reportagem, se eu não me engano, da Exame, né, diz lá que o indicador de Warren Buffett é um dos maiores bilionários do mundo, um cara muito forte na área financeira, e ele tem um indicador que sugeria um colapso do mercado. Imagina uma reportagem dizendo que um indicador que tem alta credibilidade está sugerindo o colapso do mercado. Então, vamos só juntar para a gente chegar a esse diagnóstico do checkmate como está andando, né? Lockdown sendo estendido, ampliado por mais tempo, aumenta a crise econômica aumenta o desemprego, nesses números que eu já mostrei nos Estados Unidos, as pessoas lá não têm poupança, um amortecedor, ficam expostas a essa situação sem obter crédito, porque o banco nega o crédito porque acha que é um crédito de alto risco, né, um empréstimo de alto risco, pessoas armadas, como o senhor bem colocou, uma quantidade enorme de armas, e ainda temos governadores dizendo que são um Estado-nação que querem se apartar do governo dos Estados Unidos. Quer dizer, é um quadro complicado, esse checkmate está evoluindo para um momento crítico, né? E se a gente pode dizer alguma coisa, é que as medidas de contra-ataque, que nós vamos comentar já, precisam ser aceleradas ao máximo, porque são 2 jogadores, e aqueles que estão, digamos assim, movimentando o checkmate, estão acelerando o movimento das peças. Ainda contando que, no caso do Brasil, os direitos civis estão sendo usurpados assim, da noite para o dia, com um estalar de dedos, né? E ninguém está falando nada. Você não vê ninguém, o Ministério Público, nada defendendo o cidadão. Estão defendendo a causa. A causa é realmente criar o caos, né? Então, vamos lá, professor. Então, qual seria aí a situação de como é que está esse contra-ataque que aconteceu nesses últimos 15 dias aí?
Uma coisa que eu gostaria de fazer uma observação, professor, e aqueles que nos ouvem, é que muitas pessoas falam assim: o Trump está fazendo um contra-ataque. Não é o Trump que faz um contra-ataque. Assim como do lado de lá também não é um governo e nem uma pessoa, é um grupo de pessoas que detêm uma capacidade muito grande de manipulação do mercado, detêm uma quantidade muito grande de dinheiro, de ativos. Do lado de cá, o contra-ataque também é um grupo de pessoas, ninguém faz nada sozinho. O Trump, digamos assim, é a peça mais exposta desse processo, mas não é ele, não é o governo americano, é um grupo de pessoas, certo? Em várias organizações, em vários setores, que se organizou para impedir ou tentar impedir o checkmate global. Veja só, vocês devem saber, depois também eu posso colocar o link, de uma operação chamada Defender Euro 20. Os Estados Unidos mandou para a Europa milhares de soldados, mais de 20 mil soldados, eu acho que eu comentei isso na outra live, e é muito interessante, se vocês entrarem no link da operação, que nesse momento de uma pandemia, dezenas de milhares de soldados americanos que se juntaram a outros soldados que já estavam na Europa e estão andando pela Europa fazendo exercícios militares. É difícil para mim acreditar que eles estão todos usando máscara, tá certo? Então, por que eles estão na Europa agora, nesse momento? Então, vamos juntar alguns pedaços daquilo que eu já falei. Os Estados Unidos têm uma lei de emergência nacional promulgada lá, um ato executivo de 21 de dezembro de 2017. Ele tem a base legal constituída, até por esse próprio ato executivo que fala em graves violações de direitos humanos e corrupção, né? E manipulação de mercado é um ato corrupto, digamos assim, né? Eles têm os processos selados e eles têm a mobilização dos fuzileiros navais, quando Trump convocou 1 milhão de soldados. Então, ele mandou agora uma grande quantidade de soldados para a Europa que vão, a pretexto de uma operação militar, de um treinamento para defender a Europa, estão rodando a Europa inteira. Você pode entrar no site da operação, você vai ver em todos os países que eles estão passando. Naturalmente que é muito estranho essa operação nesse momento, né? E eles estarem andando pela Europa, claro que sem máscaras. Porque, além disso, nós temos a convocação dos reservistas, nós sabemos que, em função daquele diagnóstico que eu citei antes, né, eles estão prevendo distúrbios sociais e até uma possível guerra civil, então eles estão convocando reservistas, estão aquartelando tropas, e o mais importante é que eles, os americanos, o governo americano, no caso, ele tem 8.133 toneladas de ouro. Ele lastreou as suas reservas. Essas 8.133 toneladas de ouro, eu só quero fazer uma observação, porque foi uma pergunta que me fizeram, já aproveito para responder, elas não estão todas no Fort Knox. Porque, por um princípio de segurança, você não guarda tudo no mesmo lugar. Porque se houver um problema, né, você teria exposto toda a sua reserva. Eu vou dar para as pessoas a divisão das reservas de ouro americano. No Fort Knox, que não é em Nova York, é no Kentucky, tem 20% das reservas de ouro. Em West Point, no estado de Nova York, 16%. Em Denver, Colorado, nós temos, 58%, eu errei, me perdoe, 58% estão no Fort Knox. 58%, mais da metade, estão no Fort Knox. 20% em West Point, no estado de Nova York. 16% estão em Denver, né, Colorado. E 5% nos cofres do Fed de Nova York. Ok? Então, você vê que eles dividiram o lastro da moeda em vários lugares. Isso faz parte do contra-ataque. Ter uma grande quantidade de ouro físico,
custodiado em vários lugares, nessa proporção que eu dei, né? Junto com mobilização das Forças Armadas, junto com uma base legal de processos selados, junto com a Lei de Segurança de Emergência Nacional, que dá poderes ao secretário, inclusive de Justiça e secretário de Tesouro, de bloquearem bens e ativos das pessoas que manipulam. E aí o detalhe é que esse contra-ataque como um todo, que já estava planejado e veio sendo preparado, ele precisa agora ganhar velocidade. Tem se falado muito na internet sobre a Operação Storm, etc. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque existem na internet muitas informações e desinformações. Deixa eu explicar uma coisa, professor, se o senhor me permite. É uma prática nas agências de inteligência, quando começam a surgir informações que não interessam que sejam divulgadas, jamais uma agência de inteligência ou um grupo, ele entra contradizendo. O que ele faz é infiltrar mais informações que desvirtuam ou distorcem ou levam a uma conclusão equivocada. Então, o que acontece? Às vezes vem algumas informações corretas, válidas, mas vêm acompanhadas de desinformação. Por que isso? Qual é a técnica? Se eu colocar desinformação junto com a informação, amanhã eu desacredito você. Então, vamos imaginar uma pessoa de nome Y. Ela escreve um artigo ou dá uma informação que 90% dela é correta, boa, e 10% não tanto, imprecisa, mas não está errada. Daqui a pouco ele recebe mais informações que corroboram aquela, para dar a ele uma sensação de segurança, e junto a elas são colocadas desinformações, informações falsas, né? Como ele não faz aquele método, a técnica de análise de dados, para checar as informações, até pela velocidade, muitas vezes, da internet, ficam informações com desinformações. Se amanhã alguém quer desacreditá-lo, basta pegar 2, 3 pontos daquilo que ele escreveu, mostrar que está errado, porque propositalmente vai estar errado, e aí o trabalho dele fica todo desacreditado. Então, é por isso que eu tenho muito cuidado de tudo que eu falo, eu citar o link, eu citar a fonte, e não ir além daquilo que está nas fontes abertas. Ok, professor? Professor, no Brasil, como é que está essa situação? Né? Já que nós falamos do checkmate global, falamos do contra-ataque, e como está a questão no Brasil? Eu vou fazer com vocês algumas ponderações rápidas aqui. Né? No Brasil, as crises constantes fecham os ouvidos das autoridades. O que eu quero dizer com isso? Está acontecendo um fenômeno no Brasil que é a produção de crises quase que diárias. Quando existe a produção de crises quase que diárias, o governo fica todo o tempo envolvido com essas crises. Não importa o nome da crise do dia, se é João, Maria, A, B, C, o poder tal, não importa. O problema é que, no momento em que uma equipe de governo se mobiliza para todo dia apagar um incêndio, ela se desgasta, perde o foco daquilo que é essencial e passa a maior parte do seu tempo trabalhando para apagar incêndios. E isso desgasta, desmobiliza, cansa, desmobiliza, que eu digo, em relação ao objetivo principal. Né? Com um país como o nosso, e aí eu vi um dos nossos ouvintes, telespectadores, colocar aqui, dividir para governar. Claro, dividir para governar, isso é antiquíssimo, tá certo? Hoje, no Brasil, acontece aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Estados que se colocam contra a União, poderes que não se entendem, poderes que entram um na área do outro, que interferem na jurisdição um dos outros. Então, nós estamos num país que, no momento, está dividido, está conflagrado, está disfuncional, onde a linha de comando, a hierarquia, foi prejudicada. Dentro de um quadro desse, né,
você tem poucas possibilidades de ter uma reação unificada. Porque, para que um país reaja, ele precisa ter unidade de comando. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. No dia 11 de abril, saiu uma notícia que o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, sugeriu, durante uma conversa com senadores, usar as reservas internacionais para conter danos da pandemia. Olha, nossas reservas já não têm lastro. Você vai pegar essas reservas, ou uma parte delas, e vai usar para conter os danos da pandemia. Tá ok. A nossa economia está sofrendo uma retração. Nós vamos levar um tempo para nos recuperar dela, né? Você vai precisar repor essas reservas. É bem verdade que o agronegócio está num bom momento. A safra de algodão está vindo bem, as exportações do agronegócio estão indo bem e estão gerando, inclusive, parece, superávit comercial. Mas, claro que safra é safra, e depois da colheita ela tem um momento em que você diminui as exportações. Foi noticiado em 13 de abril, então, pouco tempo depois do dia 11, 2 dias, que o Banco Central, através daquela PEC da guerra, poderia receber poder para pegar seus ativos, seus estoques de títulos de longo prazo e emitir curto prazo. E o Tesouro Nacional reclamou. Reclamou por quê? Porque você vai encurtar a dívida. Então, nós estamos começando a ter ideias mirabolantes e preocupantes. No dia 16/4, saiu uma reportagem também, eu posso depois colocar aqui o link dela, onde o Tesouro Nacional admitiu que está difícil rolar a dívida. Ou seja, o Brasil tem uma dívida e o Tesouro Nacional está tendo dificuldade de rolar a dívida. Ele tem dificuldade de financiar os títulos públicos no mercado. Então, o que já é isso? Os atores, o mercado, começa já a ficar preocupado, desconfiar da capacidade de pagamento. E aí o Tesouro Nacional foi a público, que não é comum. Não é comum o Tesouro Nacional ir a público dizer que está com dificuldade de rolar a dívida. Ora, se você está com dificuldade de rolar a dívida e ainda, segundo a sugestão, vai usar as suas reservas para fazer face ao coronavírus, daqui a pouco você não consegue mais rolar a dívida e também não tem mais reservas. Porque o ministro da Economia, o Paulo Guedes, no dia 30 de abril, ele reconheceu que o país está quebrado. Também eu passo esse link, eu acho que todos sabem disso. No dia 30 de abril, ele reconheceu que o país estava quebrado e que ele precisaria do capital privado para reerguer a economia. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, ao senhor professor, se as empresas brasileiras estão paradas, em sua maior parte, estão tendo prejuízo, como é que esse capital privado, que está sendo nocauteado pela pandemia, vai reerguer o Brasil? Olha que coisa aqui no Brasil. Tudo aquilo que eu falei, me perdoem, eu não quero ferir susceptibilidades, nem parecer uma pessoa convencida, mas olhem que, se você pegar minhas lives, tudo aquilo está acontecendo, né? O Brasil começou a ter problemas de economia, o Brasil começou a ter dificuldade de rolar a dívida, o Tesouro Nacional admite. Aí vem o ministro da Economia, propõe usar as reservas internacionais, que já não tem lastro em ouro, e aí depois, no dia 30 de abril, ele assume que o Brasil quebrou. Mas o Brasil quebrou, e ele diz que a esperança de reerguer o Brasil é o capital privado. Como nós vamos reerguer o Brasil com capital privado agora, se o capital privado, as empresas brasileiras, estão sendo, como eu disse, nocauteadas pela pandemia? Ou será que ele não está se referindo ao capital privado nacional? Pois é. Professor, eu preciso só fazer o Roberto dos Santos, agradeço aqui as suas duas contribuições. Ele falou: que loucura de
análise é essa? Eu moro no Texas e você só está buscando estados altamente socialistas. Estamos retomando a economia, provavelmente no Texas também. Discorda do senhor, ele disse que as fontes são CNN, FED. Não, o senhor precisa assistir aos outros episódios, né? São muito mais fontes, né? O Texas, só uma observação, não pertence ao governo americano, sim ao mecanismo. A gente já falou disso também nas lives, né? Professor, só uma observação. O Texas é um estado conservador. Eu falei da Califórnia. Isso. Mas o senhor está usando exatamente um exemplo porque está noticiando isso, não é? Não é que está usando de exemplo. E é o estado mais rico dos Estados Unidos, né? É por isso que foi usado como exemplo, né? Exatamente. Mas, a gente está, né, que o pessoal continua naquela coisa de escolha de esquerda, direita. Não, nós estamos fazendo uma análise de tudo, né? Não é simplesmente isso. O Leonardo Alcântara, também agradecendo aqui a sua contribuição, é crucial a atuação midiática internacional para a instauração de crise. Qual é o interesse dos órgãos de mídia com o checkmate global, além do econômico, né? Como relacionar esses agentes ao checkmate global? Exatamente, eles estão fazendo a propaganda, vendendo esse medo gigantesco, acho que do Covid também faz parte da história, né? Para legitimar as ações geopolíticas e geoestratégicas que vão sendo tomadas. Ao meu ver. Nós temos que lembrar, professor, como eu já comentei aqui, que as empresas de mídia são empresas. Elas têm um dono. E os donos das empresas de mídia, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão descobrir que as empresas de mídia grandes do mundo pertencem a poucas pessoas e que, naturalmente, estão envolvidas nessa tentativa do checkmate global, como eu já expliquei num outro vídeo, né? Eu só queria fazer uma observação, só para não perder a questão do Brasil, professor, porque eu acabei de comentar que o nosso ministro Paulo Guedes falou em usar as nossas reservas internacionais. E também uma observação só, a live caiu, tá, pessoal? O professor, né, eu fiquei incomunicável com o professor, e graças a Deus o programa não eliminou. Eu tive que reestruturar o computador inteiro para voltar para cá, tá? Então, o senhor ficou falando aí sozinho um tempo, eu não sei aonde parou. Então, não, tranquilo. No Brasil, o senhor conseguiu já tocar, já? É só para eu me focar aqui nos meus pontos. Sim, eu acabei de falar do contra-ataque e fui já para o Brasil uma vez que deu esse pequeno problema. Porque realmente a live foi derrubada, tá, pessoal? Isso acontece, professor. Então, eu só queria fazer uma ponderação, professor, só recuperando aquele raciocínio. No momento em que o nosso país está dividido, no momento em que, economicamente, as nossas empresas estão fracas, no momento em que o Tesouro Nacional brasileiro admite que não consegue rolar a dívida, no momento em que o nosso ministro da Economia admite que o país quebrou. É incrível falar isso e as pessoas acharem isso assim, normal, dizer que o Brasil quebrou. No momento em que você sabe que nós não temos lastro das nossas reservas. E aí, o nosso ministro diz que espera que o capital privado recupere a economia. É como eu disse, qual capital se as empresas brasileiras estão nocauteadas? Mas tem um outro detalhe, antes de concluir isso, é que um senador do Rio Grande do Sul, que conhece o meu trabalho, ele questionou o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma sessão aberta, tá, televisionada pela TV Senado. Então, o que eu vou mostrar não é nada privado, é TV Senado, é público. E ele questionou o nosso ministro quanto ao lastro de ouro da moeda. Se o senhor me permitir, eu vou tentar passar aqui do celular, professor. Eu queria só que vocês atentassem para 3 momentos do vídeo que eu vou mostrar. O momento em que ele diz assim, o ministro Paulo Guedes, ele diz assim: a ideia de compra de ouro pelo Banco Central é uma ideia praticada nos bancos centrais do mundo inteiro. Ou seja, ele admite que todos os bancos centrais do mundo compram ouro, certo? Está implícito na colocação. Depois ele faz uma segunda afirmação. A liberdade de comprar, ele está se referindo ao ouro, a liberdade de comprar
é assegurada a todos os bancos centrais do mundo. Logo, não existe nenhuma restrição para se comprar ouro. Então, ele assegura que existe essa liberdade de comprar ouro e que, na primeira afirmação, que é normal comprar ouro, os bancos centrais compram. E, no final, ele conclui sobre essa compra de ouro pelo Brasil. Eu vou tentar mostrar aqui, eu espero que fique bom, professor, eu não tenho muita prática com isso. Vou colocar em Zoom aqui só para o senhor. Já está disponível, fique à vontade. Já? Eu vou colocar aqui o senador falando. Só um minuto, por favor. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência, que eu não sou tão craque quanto o professor nesse assunto. Ok? Primeira pergunta. Nós estamos vendo, eu recebi de um economista e até passei para o presidente do Banco Central, o mundo tem uma direção que estão diminuindo os títulos, a compra de dólar e usando esses nossos fundos internacionais e comprando ouro, as reservas em ouro e não em dólar. A gente viu os Estados Unidos hoje a maior reserva em ouro do mundo, mais de 8 mil toneladas. O Brasil é o 42º país em reservas em ouro. Se der um crepe na economia mundial, como é que fica o Brasil com esses mais de 300 bilhões de dólares de reservas? Nós tínhamos 380. Começamos com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel e agora com Bolsonaro. Quase 400 bilhões de dólares de reserva. Se também não era interessante, se der um crepe mundial, nós ficamos com essas reservas nicadas, essas reservas de dólar, se der uma queda com relação ao dólar. Senador Reins, que agradeço muito também o apoio de sempre. A ideia de compra de ouro pelo Banco Central é uma ideia praticada nos bancos centrais do mundo inteiro. Do ponto de vista técnico, estritamente técnico, o próprio Keynes dizia que o ouro é uma relíquia bárbara, quer dizer, isso é um resultado de sistemas monetários antigos, a moeda hoje é fiduciária, mas a liberdade de comprar é assegurada a todos os bancos centrais do mundo. Realmente o brasileiro não compra, não pode comprar. Realmente o brasileiro não compra, não pode comprar. Realmente o brasileiro não compra, não pode comprar. Então, eu me pergunto por que o brasileiro não compra, o Banco Central brasileiro não compra, não pode comprar. Essa é uma dúvida que eu fico, porque, volto a dizer, as três partes da resposta do ministro. A ideia de compra de ouro pelo Banco Central é uma ideia praticada nos bancos centrais do mundo inteiro. Então, é uma ideia que todos os bancos centrais fazem. Depois ele diz, a liberdade de comprar é assegurada a todos os bancos centrais do mundo. Ok, normal. Realmente o brasileiro não compra, não pode comprar. O que significa isso, professor? O que o senhor entende dessa última afirmação? Parece que tem uma ordem de que não pode comprar, porque se está dizendo que tem a liberdade de comprar e todos os outros bancos fizeram, inclusive para se garantir contra a quebra fiduciária da moeda, não entendi porque quem falou que o nosso não pode, mas tem uma ordem que não pode. Né? Eu coloquei o vídeo para vocês, isso aqui é da TV Senado, não há nada de errado. O senador Luiz Carlos Reins, do Rio Grande do Sul, se mostrou uma pessoa extremamente sensata, uma pessoa ponderada, questionou o ministro, e a resposta que nós tivemos é essa. O Banco Central brasileiro não compra, não pode comprar. Então, agora vamos acertar essas pontas. Ele propõe usar as reservas internacionais para mitigar os danos da pandemia. Ele diz que não pode comprar ouro, trocar as reservas em dólar, parte delas por ouro. Eu quero esclarecer uma coisa, comprar 2.000 toneladas de ouro, que é a média do que alguns países têm, nos custaria alguma coisa em torno de 120 bilhões, a grosso modo, 30% das nossas reservas, que nós faríamos a desdolarização, a troca desses ativos em dólar por ouro. Mas, segundo o ministro, não pode comprar. Nós não podemos comprar, propõe usar as reservas para mitigar os danos da pandemia, admite que o país está quebrado, diz que para reerguer o país é a iniciativa privada, o capital privado, mas o capital privado brasileiro está nocauteado.
Então, que capital privado vai reerguer o Brasil? Essa é a minha pergunta. Perfeito. Professor, nós recebemos muitas perguntas de algumas dos nossos telespectadores, mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso daqui, eu deixei aqui, né? O que as autoridades brasileiras... Será que as autoridades brasileiras não estão sabendo, então, o que está acontecendo? Porque o senador mostrou que está sabendo. E os outros todos? Esse é o ponto. Agora eu vou passar uma informação, professor. Eu estive no Palácio 2 vezes, onde eu informei a eles sobre toda essa situação. Então, eu não creio que uma autoridade possa dizer que não sabe, até porque, professor, eu tornei público, eu escrevi artigos, eu fiz 4 vídeos com o senhor, estou fazendo agora o 5º. Então, ele sabe, o senador sabe. Eu sei que tem outros senadores e deputados que também sabem, porque que fizeram contato. Lá no Palácio eu expliquei isso detalhadamente. Agora, saber sabe. Agora, por que não fazem nada? Olha, eu queria dizer uma coisa, assim, a questão central do meu questionamento é basicamente aquela pergunta que eu coloquei nas lives anteriores. Por que o Brasil não acompanhou o movimento dos maiores países do mundo de manter suas reservas uma quantidade significativa de ouro? Só isso. Eu só quero que me respondam. Pela resposta do Paulo Guedes, aí, do nosso ministro, não compra e não pode comprar, né? Então, saber eles sabem, entender eu não sei, mas nada fazem até o momento. O que o Graziani Rezende, agradecido pela sua contribuição, cito que o Brasil está sendo sempre controlado e não tem, entre aspas, permissão de evoluir. No caso, evoluir é tomar essas decisões que o senhor está falando agora. Que organização suprime o Brasil? É interessante, né? E dá para já dar o gancho também, né? Por que aqui não se reage a essas organizações, supostas organizações que suprimem o Brasil? O que o senhor poderia dizer disso? Professor e caro ouvinte, Graciano, deixa eu lhe dizer, esses grupos, a maior parte das empresas mundiais é controlada por grupos de fundos de investimento e alguns grupos que não são tantos acionistas e controladores assim. E o senhor sabe, deve saber, que o Brasil é muito dependente do capital externo. O Brasil tem uma grande quantidade de empresas transnacionais, né? O Brasil tem uma dívida externa. A dívida do país ela é rolada permanentemente. E veja, o Tesouro Brasileiro dizer que está com dificuldade de rolar a dívida, eu só vou fazer mais uma ponderação. Imagine o senhor se na hora do checkmate eles pararem os bancos, as reservas brasileiras consumidas pelos danos da pandemia, sem lastro de ouro, e eles pararem de financiar a dívida pública. Nós vamos ter uma situação difícil. E por que o Brasil tem essa dificuldade? Porque a nossa economia é extremamente dependente do capital externo. Extremamente dependente do capital externo. E mais, da década de 70 para cá, início da década de 80, o Brasil ainda passou por um processo de desnacionalização de uma boa parte da sua base industrial. Então, se naquela época ele já era dependente, hoje é muito mais. Aqueles que têm a minha idade, 54 anos ou mais, lembram que antigamente se divulgava 2 índices de desenvolvimento. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, e o PNB, Produto Nacional Bruto. O PIB é tudo que é produzido dentro das suas fronteiras, não importa se é nacional ou não. O PNB é o que é produzido por empresas nacionais, independente de estar aqui ou em outro lugar. O PNB pararam de divulgar, só falam de PIB. Por quê? Porque o PIB não mostra para você se esse dinheiro é brasileiro ou não. Agora, o PNB, Produto Nacional Bruto, mostrava. E isso, claro, se fosse sendo divulgado,
deixaria claro que o país passou por um processo de internacionalização. Então, não veja bem, vamos fazer uma análise fria. Eu já falei, eu não tenho essas questões de apego a doutrinas, nem ideologias, nem ismos de espécie alguma. Isso é fato. O Brasil hoje é muito dependente do capital externo e, naturalmente, na medida em que você é dependente, o nível de influência e a capacidade deles de influenciar o país aumenta muito. É isso mesmo. Gabi, obrigado. Eu tinha resetado o computador e tinha desconfigurado o som aqui. Acho que agora deve estar tudo ok, tá? Bom, professor, temos perguntas que chegaram por e-mail. Acho que podemos fazer algumas delas. Estamos com 45 minutos de live. Vou pedir para o senhor ser breve nas respostas, à medida do possível. João Antônio agradeceu o seu e-mail, né? Seria correto identificar que os grupos que estão disputando o controle mundial dessa crise são os metacapitalistas, globalistas versus os governos, ou também os governos estão aí já amarradinhos com a turminha? Nesse jogo de dois lados, não é que você pode falar que é governo contra, por exemplo, metacapitalistas. Do lado em que você diria que estão aqueles a favor da soberania nacional, aqueles a favor de países fortalecidos, né? Não são só governos, também existem organizações. E, do outro lado, existem aqueles que querem que o fluxo do capital seja volátil, porque isso os beneficia, porque eles detêm a maior parte dos ativos. Então, não é governo contra governo, são grupos de interesse, grupos de um lado e grupos do outro. Certo, também falou aqui, os grupos também estão subordinados ao mando do dividir para governar, né, como o senhor também já citou, né? Vamos lá, chances de vitória, na sua visão, continuam em 60% para os metacapitalistas globalistas? Eles estão na vantagem depois desses passos do contra-ataque? Eu acredito que eles ainda têm vantagem, professor. Aquilo que eu disse, o problema é a velocidade. O contra-ataque, por ser necessário que a maior parte das operações dele tenha um certo nível de confidencialidade, ele não repercute e as pessoas não o percebem, né? Então, ele precisa agora ganhar velocidade para ganhar publicidade e, assim, ele angariar mais adeptos e mais força. Tá. A sua sugestão de fazer a reserva em ouro é para que seja... qual for o vencedor. A pergunta que ele mandou está meio estranha aqui. Mas é isso, a sua sugestão para o ouro é para que o Brasil seja um dos vencedores protegidos do restart que vai dar na economia? Essa é uma pergunta que ele está colocando. Quando você tem suas reservas lastreadas em ouro, você tem uma medida de segurança, como o Banco Central da Holanda falou, e eu reproduzi aqui. É uma medida de confiança. Não importa quem ganhe, você está seguro. Inclusive, o Banco Central da Holanda dizia o seguinte: o ouro é um índice de confiança de um banco central. E quem tem ouro pode, inclusive, começar de novo. Isso está lá no texto do Banco Central da Holanda. Então, ter ouro nas nossas reservas é uma segurança para o país. É para que ele não fique vulnerável, para que ele não fique aí ao sabor dos ventos. Teve uma pergunta que veio agora aqui do Superchat, Iberê para o Solo. Professor, a alta recente do petróleo tem algo a ver com contra-ataque? Na verdade, teve uma flutuação muito grande para baixo, né? Não sei se é só correção, né? Houve uma flutuação muito grande para baixo, né, numa disputa entre a Rússia e a Arábia Saudita, e agora vamos dizer que ele está se recuperando, ele está recuperando uma parte disso. Agora, isso pode ser encarado como uma parte de uma reação, sim, modesta, mas sim. Por quê? Porque se o preço do petróleo permanecesse muito baixo, você leva a indústria do xisto nos Estados Unidos à falência. Porque os custos dela são muito elevados. Não é isso, professor? Exatamente. O craqueamento, aquelas coisas que eles estavam tentando mexer com isso, é bem complicado ainda. O que mais eu ia colocar? Existe algum desfecho que seria favorável ao Brasil? Né? Esse desfecho é provável? Sim. E eu ainda coloco na questão do nosso colega,
por que a gente não está acelerando a nossa mineração de ouro, já que nós somos aquele imenso depósito amazônico de ouro? Professor, eu vou dizer a todos vocês, e eu falei isso já, se o governo brasileiro entendesse o tamanho do problema, né, e criasse um grupo de trabalho para lidar com isso, ele poderia, sem dúvida alguma, ter uma reação a tempo. Veja bem, se você tem um corpo inteiro do governo dedicado todos os dias a apagar incêndio e a ficar contornando crise, você não tem um grupo de mais preparado pensando esse tipo de coisa. Então, nós precisaríamos ter um grupo trabalhando medidas, um plano de ação para mitigar esses danos, né, e minimizar esses riscos. Tem jeito? Tem sim. Tem como fazer? Tem como fazer. São medidas simples? Não, não são. Momentos excepcionais exigem medidas excepcionais. Mas como os senhores viram aí nesse vídeo que eu mostrei do nosso ministro da Economia, parece haver alguma dificuldade, parece haver algum entrave para que o Brasil tome essas medidas. Agradecendo ao Geiel a contribuição dele, né, ele faz a citação do livro do Alex Jones, eu coloquei no ar aqui. Tem uma outra que foi do Diego, né, então seria mais prudente hoje comprar ouro em detrimento de ter caixa e pagar a dívida externa. Ele faz essa pergunta, né? O Paulo Guedes está apostando no otimismo global, um suposto otimismo global? Não tem como ele estar apostando nisso, porque ele mesmo admite que o Brasil quebrou. Olha só, isso é uma coisa tão estranha assim. Imagina que você tem uma empresa, essa empresa chama-se Brasil. Você entrega para alguém administrar as finanças. Daqui a pouco, se alguém te procura e fala assim, a empresa quebrou. E aí? A empresa quebrou? Ué, mas por que você não protegeu a moeda? Por que você não protegeu as reservas? Por que você não fez nada para evitar essa quebra? Ou até porque você não me diz qual é o problema que precisa ser resolvido para a gente evitar isso. Quer dizer, não é normal um ministro virar para uma nação e dizer que o país quebrou. Em outros lugares, se isso ocorresse, o ministro já não estaria no lugar, né? Não pode quebrar, simplesmente quebrar. O papel deles é proteger-nos, proteger a nossa economia. E isso deveria ter sido feito. Há algum entrave? Há alguma dificuldade? Não pode comprar ouro? Não pode. Por quê? Não é legislação. O que é que impede? Exatamente. Essa é a questão. Então, há várias perguntas, inclusive do Julival, ele fala, o que o senhor acha do Bitcoin? Né? Eu sou professor, o que eu quero para o país, eu também quero para as pessoas. Se eu digo que o país, a exemplo de todos aqueles outros grandes países do mundo, que mantêm grandes reservas de ouro, Estados Unidos, Rússia, China, Itália, França, Suíça, se todos esses países guardaram parte das suas reservas em ouro, eu diria o mesmo para as pessoas físicas. Pegue parte das suas economias e compre ouro, ouro físico, que você possa manter sob a sua guarda. O Daniel está dizendo que a gente está deturpando a fala do Guedes, ele está dizendo que o brasileiro não tem costume de comprar ouro, nós estamos falando exclusivamente da compra do Banco Central, Daniel, não é do brasileiro. Não entendi o que ele quis dizer. Ele está dizendo que a gente está distorcendo a fala do Guedes. No vídeo completo, não se entende isso. Ele diz que o brasileiro não tem costume de comprar ouro. O Paulo Guedes está respondendo uma pergunta do senador, e o senador pergunta sobre compra de ouro para o Banco Central. Exatamente. Inclusive, o senador cita as reservas do Banco Central americano. Tem nada a ver com isso que está sendo colocado. Exatamente, o senhor tem que dar uma assistida lá no vídeo e a gente retoma o vídeo aqui que a gente fez o recorte específico da pergunta do Banco Central. O atual presidente e sua coalizão são capazes de aproveitar as oportunidades ou proteger-nos das vulnerabilidades do momento? Seria a pergunta aqui do nosso colega que mandou o e-mail. Sim, o presidente, se ele entender a situação, não sei porquê, ele ainda não foi esclarecido sobre isso. Se ele entender a situação, ele pode reunir um grupo e tomar as medidas adequadas. Tá. Principais potências, Estados Unidos, Rússia, Europa, etc. Como é que eles estão vendo esse conflito, professor?
também uma rápida passada aí. Os Estados Unidos já tomou as medidas que eu coloquei, né? A União... 8 mil toneladas que estão agora, né? 8.133. A Europa ela está numa situação um pouco mais difícil, né? Porque não tem a mobilidade que os americanos têm, mas tem tentado se proteger. Ela foi infiltrada aí por uma questão de ideologias, né? E ela está tendo mais dificuldade, né? A Rússia, por seu lado, ela tem uma capacidade de se fechar maior que a nossa, maior do que o Ocidente, e está trabalhando nesse sentido. Hoje isso é um jogo grande, forte, onde é um momento, veja bem, quem está na área de saúde e está bem preocupado com a pandemia, fala que é um momento de tomar medidas excepcionais como estão sendo tomadas, né? Restrição de contato social, prendendo gente que está andando na rua, todo mundo tem que botar máscara. Então, vamos usar o mesmo critério para a economia. Na economia, nós vamos ter que ter medidas excepcionais para tratar com uma situação excepcional. É como se vírus ficasse passeando no ar, assim, você andando na rua. A Elaine Bastos também fez algumas contribuições bem interessantes. Aqui nós vamos colocar algumas aqui para o senhor. Será que exatamente o checkmate dado pelos globalistas, bem como o suposto contra-ataque do Donald Trump? Não entendi a pergunta, por favor. Que será exatamente o checkmate dado pelos globalistas, bem como o suposto contra-ataque, né, dado por Donald Trump? Isso nós comentamos nos outros vídeos, né? O checkmate global, ele pressupõe um catalisador. Esse catalisador leva a uma paralisia da economia, a paralisia da economia leva à alteração das regras do sistema, que leva a uma concentração de renda pela depreciação, compra de ativos depreciados. E o contra-ataque é evitar tudo isso, né, que não é o Trump, é um grupo de pessoas que querem prender os manipuladores, querem julgá-los e reativar a economia. Deixa eu fazer uma observação, uma informação que chegou para mim. Qualquer um que tenha dúvida sobre esse vídeo do Paulo Guedes, eu estou sendo informado que a íntegra da nota taquigráfica já está no site do Senado. É só ir lá e conferir. Exato. A gente não está... Ninguém aqui está agindo de má fé ou qualquer coisa do tipo. A gente está simplesmente pegando os fatos e fazendo o recorte específico da pergunta para o Banco Central. Professor, eu nem perco tempo com esse tipo de observação. Eu sei que o senhor também é do mesmo... da mesma... Não vale a minha atenção fazer uma observação dessa. A mesma conduta que eu também faço. A gente não está no jardim da infância, né, professor? É bem diferente de muita gente que está por aí. Vamos lá. Aparentemente, Donald Trump é a última pergunta da nossa colega Elaine Bastos, que mandou e-mail, né? Aparentemente, Donald Trump e a elite globalista são adversários. Na verdade, como o senhor já falou, né? Donald Trump, na verdade, é só um representante desse grupo de adversários. Entretanto, eu vi 2 vídeos de Stephen Bannon, inclusive... Em um deles, ele entrevista uma médica que trabalhou na FEMA por 20 anos, onde esses vídeos é dito que Donald Trump já entregou o poder e, no momento, ele apenas cumpre ordens dos verdadeiros donos do mundo. O senhor quer fazer algum comentário sobre isso? Veja bem, toda vez que você personaliza alguma coisa, você pode incorrer em erro. Não são pessoas, como eu falei, né? Não é uma pessoa, desculpe. São grupos de interesse, ok? O presidente Trump, obviamente, tem também situações de interesse. Ele é um homem que já teve problemas financeiros em Las Vegas com as suas empresas. Quando ele teve problema, ele foi socorrido pelo capital bancário, né? Então, ele também tem suas nuances. Ninguém é santo e ninguém é demônio. Nós precisamos olhar para essas questões de uma maneira técnica e muito sensata, muito ponderada. Tudo que vem para a minha análise, eu procuro ver de uma perspectiva mais elevada, com base em fundamentos de informação e, antes de tudo, com sensatez e tranquilidade. O Trump não é um santo. Ele é um homem que tem vários negócios e tem vários interesses. Mas a minha preocupação ou a minha observação
não é em relação a ele, é em relação às pessoas que estão por trás dele. Até que ponto esses dois jogadores, esses dois grupos de interesse, que quer o checkmate e o que não quer, são capazes de influenciá-lo. Essa é a grande questão. Qual dos dois grupos vai conseguir influenciá-lo mais e até que ponto ele tem poder para definir esse jogo? Se ele tem esse poder. É mais ou menos o que a Maria Dolores estava comentando aqui. Adversários são todos do mesmo sistema, eles fazem parte do mesmo jogo, né? Eles são adversários nesse mesmo jogo, né? É isso que a gente vai deixar bem claro aqui. Não existe, professor, amigos nisso aí. Existem interesses. Às vezes os interesses convergem, às vezes eles divergem. São só interesses. Fábio Teodoro, agradecido pela sua contribuição. Resumindo, o Brasil não tem jeito? Perguntou aqui. Acho que sim, né? Nós estamos falando aqui as reservas de ouro, ainda dá para fazer uma proteção, o contra-ataque tem que sair logo, né? Pois é, o contra-ataque brasileiro não começou. Esse é o ponto. Nós precisamos fazer o contra-ataque brasileiro. E enquanto o governo estiver distraído, e isso me perdoe, professor, fazer uma observação, isso também é uma estratégia. A estratégia de fazer com que você permaneça distraído. Porque enquanto você está distraído, você não percebe o essencial. Eu vou fazer uma analogia, se me permite, eu não sei se eu já comentei isso antes. A pessoa que tem informação, por exemplo, você tem informação sobre que houve um terremoto no fundo do Atlântico. Esse terremoto deslocou uma certa massa de água que tem uma determinada energia. Se você tem essa informação, você pode saber quanto de água está sendo deslocado, a velocidade da água, a direção dessa água, como ela vai se comportar quando bater na plataforma continental e o tamanho da onda que vai chegar, e em que praia vai chegar e a que horas vai chegar. Quem não tem informação está na praia, normal. Ele está ali pegando sol. Agora, essa água está vindo. Ela está vindo por baixo, ela não está na superfície. Mas ela está vindo. Então, o que você precisa fazer? Qual é o contra-ataque brasileiro? Compreender isso. É inexorável. Já atingiu os Estados Unidos e nem começou. 30 milhões, 40 milhões de desempregados em 6 semanas. Vocês têm uma noção do que é isso? É um tsunami que já chegou. E o pior ainda não chegou, hein? Ainda vai chegar. Então, nós aqui precisamos pensar nisso. Quantos brasileiros, nesse momento, estão passando aí por situações difíceis? Desempregados. Eu tenho recebido na minha empresa currículo de pessoas que ficaram desempregadas. Agora, na hora que você prolonga esse lockdown, quando é que essa pessoa vai ter uma perspectiva de se reempregar, professor? Quando que essa pessoa, que talvez já tenha consumido suas economias, ou já esteja numa situação difícil, qual é a expectativa que você está dando para essa pessoa? Tem jeito de resolver? Claro que tem. O Brasil tem muitos recursos, mas precisa reunir um grupo de pessoas para focar nisso, preparar o contra-ataque brasileiro e realmente tirar do caminho os óbices que existem para que essas coisas possam acontecer. Agradecendo aqui ao Bruno pela sua contribuição, obrigado pelo conteúdo, professores, ao outro Bruno Barbosa também, a sua contribuição. Pois é, né, professor? Então, quando a gente está falando desse negócio do dinheiro do lastro, né, é exatamente para que a nossa moeda tenha algum valor na negociata internacional, caso haja um reset. Não é uma perda de dinheiro trocar ativos de uma moeda fiduciária que pode subir a qualquer momento pelo ouro, né? Muita gente ainda não está compreendendo isso aqui nos nossos comentários, né? Deixa eu fazer só uma observação, então, para deixar isso bem claro. O que nós estamos falando, e que todos os outros países fizeram, é pegar uma parte das suas reservas, uma parte delas, que estava em dólar, títulos denominados em dólar, pegou uma parte dessas reservas e trocou por ouro. Ouro físico. Isso. Falta dizer, se esses países mantêm reservas de ouro, Estados Unidos, Rússia, China, França, Itália, etc., Alemanha, 3.000 toneladas de ouro, Alemanha, eu prefiro acreditar que eles sabem o que estão fazendo, porque
No Brasil, não dá para imaginar que o Brasil sabe e todos esses países não sabem o que estão fazendo. É risível, me desculpe, é risível imaginar isso. É um excesso de vaidade, é um excesso de miopia pensar que Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, França, Itália estão todos errados e o Brasil é o único que está certo. É meio estranho, pelo menos é estranho. Essa daqui do senhor Marcelo Brilhante, vale a pena até a gente colocar aqui no ar, né? Nós somos os maiores produtores de ouro e para onde está indo o metal, né? É teletransporte da Enterprise. Né? Marcelo, muito boa colocação. Nós sabemos, nós tivemos uma serra inteira, chamada Serra Pelada, uma serra inteira de ouro, que hoje desapareceu. Dizem que ainda tem ouro lá, de tanto ouro que tinha, mas a maior parte dela desapareceu, e eu lhe garanto que esse ouro não está nas nossas reservas. Ficou a serra depenada, né, professor? Diego França, o Brasil é autossuficiente praticamente em tudo? Dá para viver sem importação? Se você tivesse uma boa estratégia de longo prazo, pelo menos na minha opinião, sim. Né? Mas com o processo de desindustrialização dos anos 70 para cá, né? Lembre-se, nos anos 70 a China não era nada, o Brasil era uma potência industrial em grande ascensão. Hoje é o que nós somos hoje. O senhor quer comentar alguma coisa do senhor Diego França? Agradecido pela contribuição. Sim, nós durante a década de 70 tivemos uma política de substituição de importação, né? E o que se almejava era chegar a mais próximo da autossuficiência, né? Depois, na década de 80, isso se desfez e ocorreu o inverso. O Brasil se tornou mais dependente. Uma observação que eu gostaria de fazer aos senhores é o seguinte: eu vejo falar muito de China. Ok. A pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte: na década de 70, a China não era significativa em termos de economia. Quem fez a China ser o que é? Quem botou dinheiro na China? Quem transferiu as fábricas para a China? Quem transferiu tecnologia para a China? Gente, quem criou a China, esse monstro, se é que se pode dizer isso, foi o Ocidente. Foi o Ocidente que transferiu capital, foi o Ocidente que transferiu tecnologia, foi o Ocidente que transferiu o seu parque fabril, as suas cadeias de suprimentos, a ponto dos Estados Unidos agora, né? Eles reclamarem, eu comentei isso no outro vídeo, de que até material médico eles estão tendo que comprar da China. Quem fez a China? Foi o Ocidente. Fez por quê? Quem foram esses grupos que investiram e fizeram da China o que ela é? Qual o interesse? Qual o objetivo? Pensa nisso. Exato. Uma coisa também que foi recorrente nas perguntas, professor, e eu gostaria de voltar a esse assunto também do nióbio e grafeno, inclusive a Maria Dolores está relembrando aqui. Sim, se a gente fizesse reservas estratégicas de guardar este material também para um futuro, daqui 40, 50 anos, ele seria de grande valia. Tá? Por isso que a gente fala, nesse momento, lastrear a moeda só no nióbio, grafeno, não parece ser muito o ponto bem mais acertado. Mas fazer reservas estratégicas desses minerais, já em forma mesmo de metal, é uma estratégia de longo prazo muito boa, muito pensando, né, em geopolítica internacional, que depois você vai ter uma necessidade disso fabril, você ter as suas reservas aqui, porque o que o pessoal está fazendo de comprar esses minerais é fazer as reservas estratégicas no país deles, montanhas, eles compram muito mais do que eles usam, né? Acho que vale a pena comentar isso também, né, professor? Sim, eu já comentei as características que algo precisa para ser lastro de moeda, né? Já comentei que tem que ser quantificável, tem que estar sob custódia, é diferente de reservas estratégicas de minerais. Lastro de moeda tem características diferentes. Agora, sem dúvida, professor, é necessário você ter reservas estratégicas. Não sei se eu já comentei aqui, os Estados Unidos ele tem reservas estratégicas de petróleo no Alasca. Para caso de um conflito, ele não tem um problema de ter suas rotas de suprimento de petróleo cortadas pelo inimigo. Então, ele tem reservas estratégicas no Alasca. O Brasil precisa ter reservas estratégicas, mas que, no momento, não são suficientes, não são úteis por não ter as características necessárias para ser lastro de moeda. Mas industrialmente a gente pode pensar nisso realmente como uma estratégia de longo prazo. Eu também sou partidário dessa
dessa tomada de decisão. Bruno Barbosa também, mais uma vez, aqui ajudando a gente, prezado professor, com a Lockheed Martin, faz parte das empresas controladas pelas grandes players, né? Ele colocou a Vanguard, a Above the Rock, a State Street, né? O que podemos esperar como retaliação desse processo, desse povo, né? Ele colocou o povo aí, seria desse grupo. Gente, é uma lei da física, né? A toda ação cabe uma reação de mesma direção e sentido contrário. Se nós fizermos um contra-ataque, claro que vai haver uma reação. Agora eu pergunto, ficar com medo da reação é motivo para não fazer um contra-ataque e não nos protegermos? Eu acredito que não. É necessário sentar, né? E volto a dizer mais uma coisa. Os estrategistas, as pessoas, precisam entender como o jogador do lado de lá pensa. Não é simplesmente querer traçar uma estratégia com base naquilo que você aprendeu na academia. Né? Você precisa ter a vivência do mercado financeiro internacional. Você precisa entender como eles pensam, qual é o seu modus operandi, quais são os seus objetivos. E aí sim, conhecendo o inimigo, você pode traçar uma linha de defesa. Mas lembrando que o jogo tem 2 jogadores. E você precisa lembrar que vai haver uma reação. E quando essa reação ocorrer, você tem que ter se prevenido e se preparado para ela. Isso que não é à toa que chama-se um jogo de xadrez. Nós estamos fazendo alusão ao jogo de xadrez porque você tem que enxergar vários lances à frente, né? Todas as possibilidades, que é bem diferente. Os cenários geopolíticos que a gente constrói e para posições geoestratégicas são bem diferentes, embora tenham toda uma complexidade de outras coisas, como o cenário climático, o cenário de pandemia e tudo mais. Exatamente, professor, acho que a minha opinião acho que deve ser parecida com a do senhor. Nós passamos uma síndrome de um outro vírus, é o chamado Covarde-20, né? Não é o Covid-19, é o Covarde-20, porque todo mundo fica com medinho do que tem que fazer, né? Então, estão ditando regras, leis em cima da gente e tudo mais, tirando nossos direitos civis, mexendo com a economia do país, destruindo a economia do país, e ninguém está fazendo absolutamente nada. Lembrando, né, professor, a gente faz cenários sempre aqui otimistas, tentando arrumar uma saída, mas também sabemos quais são os cenários terríveis que podem acontecer. E eu acho que vale a pena passar esse recado para as forças de segurança estaduais, polícias, militares, corpos de bombeiro, guardas civis, que eles vão ter que optar nesse momento para que lado eles vão querer ser também, para que lado eles vão jogar. Porque corre-se o risco de ou ser agentes de proteção do povo ou uma Gestapo. Nós estamos passando por um momento bastante complicado também, né, professor? Tudo isso, professor, é proporcional ao esclarecimento de cada um. É por isso que é fundamental a educação. Né? A educação, ela mantém o discernimento das pessoas e a capacidade de avaliar uma situação. Quando você não tem informação e você não tem uma educação estruturada que te permite fazer juízo de valor, as pessoas avaliam uma situação com poucos parâmetros e tomam decisões que podem ser equivocadas e levar ao conflito. A maior preocupação hoje é que todo esse conjunto de coisas que está acontecendo no Brasil, obviamente, não é natural, ela está sendo estruturada dentro do jogo de checkmate global para o Brasil, e parece que, em termos de Brasil, está indo bem, está sendo bem sucedido. E nós estamos passando por esse experimento social, da qual os governantes, né, que estão aqui apoiados nessa situação toda, estão tomando as suas decisões, vendo que não há reação e, portanto, futuramente coisas muito piores podem acontecer. Então, nosso conselho aqui, sempre fazendo essas análises, é mostrar um pouquinho isso. Diego França, como podemos ter acesso ao ouro físico, existem diversas lojas que vendem ouro barra, ouro físico certificado, tá? Isso é muito fácil de achar aqui no Brasil. Essa observação é importante, professor. Ouro, se você compra ele em barras, tem que ter nota fiscal e certificado de origem, tá? Para que seja uma coisa correta. Faça tudo dentro da lei, né? Isso. Siga a lei. O Graziani Rezende, de novo, até o Papa quer o ouro da Amazônia. Obrigado, Graziani, pela sua contribuição. Professor, o senhor quer fazer mais algum comentário? Acho que nós abordamos
todas as questões dos nossos telespectadores que foram enviadas, mais as que a gente formulou para a nossa apresentação do Checkmate Contra-Ataque. Deixo aberto para o senhor aqui fazer as suas considerações finais, embora o pessoal não queira que a gente vá embora, mas acho que já deu 1h15, como o senhor achar melhor. Eu queria deixar as pessoas com uma mensagem assim, muito clara em relação ao questionamento. Né? Aquilo que nós escrevemos em 2013 e 2014 aconteceu. Aquilo que nós mapeamos em 2019, dizendo que aconteceria, ocorreu. E está se aprofundando. O nosso foco não é o que está acontecendo, porque isso eu já sabia. Eu escrevi sobre isso em 2014 e depois em 2019. O nosso foco é porque o Brasil não se preparou para isso. Por que todos esses países se prepararam e o Brasil não? Essa é a questão central e mais importante daquilo que eu estou colocando. Por que nós não compramos ouro para as nossas reservas? Além disso, claro que só isso não resolveria. Várias outras medidas são necessárias para tornar um país forte, soberano, né, capaz de enfrentar essa situação. Mas a compra de ouro já ajudaria muito. E depois existem situações que precisam ser resolvidas a nível político e institucional. Se isso não for resolvido, nós poderemos estar indo para uma ruptura, para uma crise social grave, séria, que eu acho não interessa a ninguém. Então, urge, é muito importante que o Brasil reaja e tenha um modelo, um plano de contra-ataque. Há tempo, há condições de fazer isso, só depende de nós. Eu agradeço muito a oportunidade. Ok, professor, eu que agradeço. Nós tivemos mais de 1.400 pessoas ao vivo agora, nós estamos com 1.337 pessoas, eu acho que passou de 1.500 em algum momento aqui da nossa live. Eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes. O professor vai fazer aqui uma propaganda, tem um canal agora, né, professor? Está na descrição deste vídeo, o canal do professor Luiz, da onde o senhor está fazendo... Explica um pouquinho o canal, professor, faz uma propagandinha dele aí. Obrigado, professor. Eu abri um canal porque muitas pessoas entraram em contato comigo e disseram assim, professor, às vezes nós precisamos de ter uma informação mais rápida. Por exemplo, acontece um evento significativo e a gente gostaria que você fizesse a leitura dentro da metodologia do checkmate do evento em si, né? E aí eu abri um canal que tem esse objetivo. Ocorrendo qualquer evento, qualquer movimento do tabuleiro que impacte o jogo, eu vou postar um vídeo de 4, 5, 10, 7 minutos, não sei, nunca serão vídeos longos, vídeos curtos, fazendo a decodificação, fazendo a leitura daquele acontecimento, o seu diagnóstico, e como ele impacta o checkmate global. Então, o objetivo do canal é isso, posts de vídeos curtos, identificando movimentos que impactam o checkmate global e fazer isso de forma tempestiva, ou seja, logo no momento ou pouco depois de ele ter ocorrido. Análises mais profundas, mais longas, resposta a perguntas, né? A gente vai continuar a série Checkmate aqui com o professor Ricardo Felício. Puxa, eu agradeço muito, tá? A gente realmente tinha planejado fazer a série só em 4 episódios, mas a repercussão foi muito grande, tanto é que o professor abriu um canal e ele se predispôs a continuar a série, então a gente vai, conforme vão acontecendo esses novos lances, a gente vai fazer mais ou menos uma síntese, né, professor? Sim. O senhor realmente é que vai fazer o andar da carruagem lá, passo a passo, né? Análise de cada jogada. Mas nós vamos deixar, então, para responder as perguntas que vierem dos nossos telespectadores e algumas análises mais aprofundadas no vídeo maior. Para quem muita gente reclama, os vídeos são grandes, você consegue colocar em velocidade 1.5 todos os nossos vídeos, todos os vídeos do canal Professor Ricardo Felício, assistir muito bem, tá? Não tem nenhum problema, não. Bom, agradeço a todos que estiveram aqui presentes pelas suas contribuições. O nosso público ele é de alto nível, eu agradeço muito mesmo.
São muitas perguntas, são muitas coisas importantes ditas, a gente não consegue pegar todas, eu tento fazer o máximo possível aqui, me desculpem se alguma delas passou, tá? Mas estamos aqui para ajudá-los. Então, uma boa noite a todos, então fiquem com Deus aí até a nossa próxima entrevista, e nós temos mais novidades aí para essa semana. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, boa noite.